Fala, meus queridos, beleza? Eu sou o Thiago Lima e esse é o Tia Calma. A cozinha de uma casa no interior, cheia de gente e ingredientes, o barulho das bocas de fogão se acendendo e a chama sendo regulada, a água fervendo, o forno sendo pré-aquecido, o refogado liberando aquele cheiro maravilhoso que causa inveja em qualquer vizinho. Algumas bebidas para amenizar o calor que não arreda o pé daquela região, além de algumas piadas e risadas que as acompanhavam, talvez até umas fofocas, por que não? Ups, roubei um pedacinho de queijo enquanto eu preparava uma salada. Um pedacinho de cenoura ou palmito também é desviado para matar o desejo de comer logo todas aquelas delícias. Ei, para de comer as coisas aí. Vem cá, vê se tá faltando alguma coisa. Um pouquinho mais de páprica, talvez? Sorrateiramente eu coloco um pouquinho de amendoim em uma cumbuca que vai passando de mão em mão por todos que estão ali na cozinha. E eventualmente meu pai resolve fatiar um salame e alguns queijos para acompanhar. Gente, se vocês ficarem comendo agora, ninguém vai almoçar. Tá bom. Guardamos todas as embalagens e nesse momento sentimos os aromas daquela mistura de ingredientes se tornando um delicioso prato para brilhantar o nosso final de semana. A comida tá quase pronta e a gente sabe que tudo vai estar muito gostoso. Mesmo que alguma coisa saia do controle, o gás acabe, esqueçamos de marcar o tempo ou que tenhamos errado o sal ou a pimenta. Dizem que a fome é o melhor cozinheiro do mundo, mas pra mim... Feche os olhos e concentre-se na sua respiração durante os recadinhos iniciais. Se você gostar desse podcast e não quiser perder os próximos episódios, clique em seguir ou inscrever-se no seu tocador de podcasts. Se você gostar muito, também pode deixar uma avaliação e indicar para um amigo que esteja precisando ouvir um podcast assim ou que se identifique com os assuntos abordados. Eu agradeço desde já. Bora pro episódio. Minha avó materna conta que ela e meu avô receberam a carta de chamamento de uns parentes dizendo que no Brasil havia terra e emprego para todos. Então eles saíram de sua aldeia no interior de Portugal para tentar a sorte por aqui. Ao chegar, descobriram que não era bem assim. Tiveram que batalhar muito para ter o que comer no final do dia. Por vezes, eles compravam comida muito próxima do vencimento por serem mais baratas. Por isso, eventualmente, eles precisavam remover o bolor ou a parte estragada de pães e carnes, comendo apenas a parte não contaminada para se alimentar e alimentar os seus 3 filhos pequenos. A comida era o que dava para comprar na melhor relação custo-sustância. O lado paterno praticava aquela alimentação mais da roça, com toda aquela miscigenação de culinárias indígenas, africanas e europeias. Além disso, o meu avô foi tocador de gado e depois açougueiro, então tinha acesso a mais proteínas. Mas o açougue de antigamente era muito diferente das boutiques de carne dos youtubers churrasqueiros de hoje em dia. Não era uma vida de luxo, pelo contrário. Era bem simples e com muito trabalho, em especial nos períodos de crise financeira, já que o fiado era uma prática normal naqueles tempos. Quando a vida dos meus avós melhorou um pouquinho, a minha mãe conseguiu estudar em um colégio de freiras, onde tinha aulas de corte e costura, economia doméstica e, claro, culinária. Já do lado do meu pai, ele foi para o seminário,
onde todo mundo cozinhava e fazia de tudo para manter o local funcionando. Como você deve ter notado, a cozinha sempre fez parte da vida da minha família, muitas vezes por necessidade. Talvez por isso eles se dedicassem tanto para que tudo ficasse muito saboroso. Mesmo que em boa parte do tempo cozinhar fosse uma atividade diária, quase repetitiva, aos finais de semanas e datas comemorativas, em especial quando recebíamos visitas, era um grande evento. Todo mundo ajudava, nem que fosse só lavando as verduras ou os talheres, até os convidados entravam na cozinha. E aí virava uma verdadeira festa. Eu me lembro dos inúmeros cadernos de receitas que chegavam até a emperrar as gavetas da cozinha com suas páginas amarelas e lindas caligrafias cursivas bem desenhadas. Habilidade que eu nunca tive, diga-se de passagem. E eu também me lembro de anotar algumas receitas dos programas matinais para minha mãe adicionar nesses cadernos depois. Minhas irmãs foram crescendo e também foram se aventurando na cozinha, cada uma se especializando em alguma coisa, mas sempre com as mesmas bases que carregamos de geração em geração. Em dado momento da minha infância e adolescência, eu fiz parte do movimento escoteiro. E além de aprender a dar nós complicados, montar barracas e liderar patrulhas em vigias noturnas, eu também acabei aprendendo a cozinhar. No escoteiro tinha um certo incentivo nesse quesito que nem todos percebiam. Os cozinheiros e auxiliares saíam antes das tarefas, tomavam banho antes de todo mundo, então a chance de ter água quente era maior. Comiam antes de todo mundo, então eles poderiam escolher o que colocar no prato. E aquele que até hoje eu considero o maior benefício de todos: não precisavam lavar a louça. Por incrível que pareça, o primeiro prato que eu aprendi a fazer certinho foi um arroz branco com um bom refogado e bem soltinho. Comer arroz soltinho no acampamento era um luxo para poucos grupos escoteiros. Mas com a pouca variedade de opções nos acampamentos e com tanta gente cozinhando em casa, eu não tinha como me aventurar na preparação de diversos pratos. Uns anos depois, eu passei na faculdade. E universitário que se preze, não tem dinheiro pra ficar inventando receita. Eu ficava sempre no seguro. Fazia um arroz ou um macarrão com carne moída, às vezes uma saladinha, mas é óbvio que o que mais me salvava era o miojão, o yakisoba da porta do metrô ou um salgado da cantina, acompanhado daquele café que já vem adoçado e parece mais um melaço de cana, sabe? Pensando bem agora, certamente ficaria maravilhoso acompanhado de um dadinho de tapioca, viu? Mas isso aí só foi entrar na minha vida muitos anos depois. Mesmo fazendo só o básico, eu cheguei a cogitar criar um canal chamado Cozinha Universitária, só para ensinar essas receitas básicas rápidas e baratas. Quando eu comecei a ter acesso a mais ingredientes, em especial os temperos, eu não sabia como usá-los direito. Nós não tínhamos acesso a tantos sites de receitas, nem vídeos, nem nada do tipo. Então eu meio que ia experimentando as coisas e tentando fazer as combinações, que na maioria das vezes não dava certo não, viu? Eu assumo. Eu sempre tive o péssimo hábito de me julgar e me cobrar demais. Somisso ao julgamento das pessoas que eram obrigadas a experimentar as maluquices que eu tentava na cozinha e pronto. Ao invés das experiências me incentivarem a aperfeiçoar as minhas habilidades culinárias, elas me afastaram de tentar sair do básico. Por outro lado, havia o churrasco. Essa tradição tão brasileira. E eu não fugi à regra não, viu?
Eu adorava e ainda adoro fazer churrasco. Porque eu sinto que é como se eu mantivesse a tradição que passou do meu avô pro meu pai, viva através de mim. Mas na maior parte do tempo, ou eu cozinhava aquele básico que eu já sabia, ou comprava comida congelada e ultraprocessada no supermercado, ou então eu comia em restaurantes, já que nessa época eu já estava trabalhando e ganhando algum dinheiro. Anos depois, quando começou a onda dos reality shows culinários, eu acabei contagiado. Comecei a tentar entender como eles faziam aquelas combinações e a paixão culinária voltou a se despertar. Eu ainda não arriscava as coisas mais complexas, mas voltei a tomar gosto por tentar. Quando você presta mais atenção nos ingredientes, sabores e combinações, começa a desenvolver um paladar curioso, que quer experimentar tudo o que vê pela frente. E foi aí que eu comecei a me interessar por cervejas artesanais, não só em conhecê-las e degustá-las, mas também em todo o processo de produção, que faziam aquelas cervejas serem diferentes das cervejas comuns. Com o tempo eu fui percebendo que fazer cerveja nada mais era do que cozinhar também. E então, para fazer boas cervejas e tentar fazer coisas diferentes do que normalmente se fazia, eu tinha que melhorar como cozinheiro também. Mais ou menos nessa época, eu também me casei e passei minha lua de mel na Tailândia. Eu adoro a culinária tailandesa, tanto que fizemos questão de tirar um dos dias da lua de mel exclusivamente para termos um curso intensivo de culinária tailandesa. Lá eu aprendi muitas coisas, experimentei muitos ingredientes que eu não conhecia e também algumas técnicas e teorias de como as coisas se combinam e se transformam na cozinha. Porém, a maior lição que eu levei desse curso e que mudou a minha vida para sempre foi: cozinhar é um gesto de amor, talvez um dos maiores que o ser humano pode ter. Quando cozinhamos para alguém, nós nos remetemos às nossas mães, que nos amamentavam enquanto bebês. Você não está apenas oferecendo algo para uma pessoa ou contribuindo para que ela permaneça viva. Você a está nutrindo não apenas de alimentos, mas do seu tempo, do seu amor e um pouco da sua vida. A sua cabeça também explodiu aí? A minha nunca mais foi a mesma depois disso. Pouco tempo depois de voltar da Tailândia, eu cheguei a ser sócio de um restaurante em Maceió, onde conheci diversos sabores diferentes. Por mais que lá eu não cozinhasse, eu e meu sócio, que era o cozinheiro, conversávamos bastante e eu fui desenvolvendo ainda mais paixão por cozinhar e também tentando fazer harmonizações com as cervejas. Algum tempo depois, eu voltei para São Paulo para entrar de cabeça no universo das cervejas. Eu fiz os cursos de sommelier de cervejas no Senac e técnico cervejeiro no ICB ao mesmo tempo. Isso abriu minha percepção sensorial e o meu conhecimento teórico e prático como eu nunca antes havia feito. Mas antes de terminar os cursos, eu me divorciei, busquei as minhas coisas em Maceió e fiquei morando de favor com a minha tia até terminar os cursos e começar a trabalhar novamente. A cozinha é o que me fazia passar o tempo e pensar menos nos problemas que eu estava enfrentando naquele momento. Eu cozinhava todo dia, mais de uma vez por dia, quase sempre acompanhado de uma cerveja para harmonizar. Assim os sabores e combinações foram se fixando na minha mente. E isso me ajudou de verdade. Eu me tornei o melhor aluno da turma de sommelier, sendo convidado a dar aula para uma turma do curso básico de cerveja no Senac.
enquanto os meus grupos do curso técnico cervejeiro produziram as melhores cervejas da nossa turma e eu fui convidado para fazer algumas palestras, workshops e produções de cerveja. Também criei alguns vídeos no YouTube ensinando algumas receitas e técnicas culinárias, o que abriu espaço para criar uma produtora e, consequentemente, um projeto de conteúdo cervejeiro que, infelizmente, acabou sendo obrigado a sair do ar. Mas essa é uma história que fica para outro momento. Depois de passar por todos os problemas de uma separação e da decepção com o YouTube, eu fui percebendo que aquela fala da minha instrutora tailandesa não se limitava a quando eu cozinhava para as outras pessoas, mas quando eu cozinhava para mim mesmo também. Conforme eu ia cozinhando mais, comendo menos comidas prontas e ultraprocessadas e preferindo cozinhar ao invés de comer em restaurantes, eu começava a prestar mais atenção na alimentação e na saúde, tanto física quanto mental. Foi graças a uma mudança na alimentação que eu deixei os 120 quilos para trás e em menos de um ano voltei aos 70 quilos, que condizem com a minha altura e condicionamento físico. A saúde física agradece, sem dúvidas. Mas recentemente eu percebi que há um quê de terapêutico no preparo dos alimentos. Quando eu estou cozinhando, eu entro em um estado quase meditativo, de atenção plena aos meus pensamentos enquanto realizo tarefas mecânicas repetitivas. É uma forma de ocupar a minha cabeça e colocar os pensamentos em ordem, o que foi importante no período que sucedeu o falecimento do meu pai e pouco tempo depois, nesse período de distanciamento social que ainda enfrentamos enquanto eu escrevo esse roteiro. Lembra daquele ambiente de casa no interior que eu contei no começo desse programa? Aquela foi a casa onde eu cresci, mas eu tive que passar por tudo isso, nesses anos todos, mudar tanto e aprender tanto para me dar conta que, além daqueles momentos serem únicos para nossa interação social, eles representavam algo que ia além da simples reunião ou da alimentação. Aquela era uma cerimônia de celebração do amor. O amor da união de sabores, o amor do cuidado através da alimentação, o amor das pessoas por si próprias e pelos outros, o amor da união e reunião, do cuidado e carinho da vida. Cozinhar é uma forma de expressão de amor. E você, tem fome de quê? E aí, o que você achou desse episódio? Me conta lá no Instagram, @ti.acalma. Esse episódio foi criado, roteirizado, produzido, editado, publicado, distribuído e divulgado por mim, Thiago Lima, sozinho. Você pode contribuir financeiramente para o Te Acalma seguir existindo em picpay.me/ti.acalma. Mas mais importante do que qualquer contribuição monetária é o seu compartilhamento. Indique esse programa para os seus amigos e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário. Eu prometo que eu leio tudo. Chegamos ao fim desse episódio. Respire fundo, mantenha-se hidratado, faça carinho nos bichinhos, acredite na ciência, seja uma boa pessoa. Nos vemos em breve. Beijos no seu coração, um abraço na sua alma. Fui!